Olá, bem-vindos a mais um Rubrocast. Eu sou Miguel Roma. E eu sou a Larissa Martins. Bora analisar o Mengão. Hoje o foco é o desempenho recente do Flamengo na Libertadores, principalmente esse empate, né? 1-1 com o Central Córdoba, lá na Argentina. Exato. A gente fuçou aqui nas transcrições dos debates, nos resumos, para tentar entender o que rolou nesse jogo e as consequências. A missão é essa: entender os pontos críticos, a situação do time e o que vem por aí. Vamos lá. Ok. Começando pelo começo. É meio um paradoxo, né? O Flamengo marcou cedo. Gol do Arrascaeta aos 9 minutos. Passe do Gerson. Sim, um começo promissor. Você pensa, agora vai. Pois é, só que não engrenou. E as fontes até lembram bem, teve uma chance claríssima, perdida pelo Arrascaeta mesmo, ali pelos 23 minutos. Ah, essa chance. Se entra aquela bola, talvez a história fosse outra, né? Poderia ter mudado tudo. Totalmente, porque o que a gente viu depois dos primeiros, 15, 20 minutos, foi uma perda de controle. Impressionante. O Central Córdoba foi gostando do jogo, equilibrou e em alguns momentos até dominou, né? Sim, teve aquela defesa importante do Rossi aos 33, mas o gol de empate deles, do Verón, lá pelos 60 minutos, deixou uma sensação de falha ali na marcação, né? Pelo menos é o que várias análises apontam. É bem por aí. O Gerson até falou algo nesse sentido que a gente viu nas fontes. A gente que não fez os gols tem que falar menos e trabalhar mais. Resume bem, né? Resume. E essa dificuldade toda, essa falta de conseguir matar o jogo, parece ligada a problemas que, são recorrentes, segundo as análises. Que tipo de problema? Olha, falam muito numa saída de bola. Complicada. Terrível foi a palavra usada. Muitos erros de passe, sabe? E aquela pressão alta que não funciona direito. Entendi. E as críticas individuais também apareceram, imagino. Ah, sim. Gerson abaixo do que pode render, Pedro meio sumido, como disseram, Wesley... Com a cabeça em Manchester, né? Foi o que disseram. Pois é, até o Pulgar foi questionado. E o fascinante que sempre volta são as críticas às substituições do Felipe Luiz. Tipo a saída do De La Cruz, que muitos consideraram um dos melhores ou menos piores em campo. Exatamente essa. Gera sempre um debate sobre o impacto tático, né? Se mexeu bem ou mal no time. E ainda teve aquele susto do pênalti para o Central Córdoba, lá pelos 70 minutos, que o VAR anulou, felizmente. Sim, ali a decisão foi correta. A bola bateu na mão do Léo Pereira, mas estava junto ao corpo. Lance bem interpretado. Menos mal. Mas esse jogo, esse resultado, ele não é isolado, né? As fontes conectam muito isso com o histórico do Flamengo na Libertadores. Exato. É uma visão que aparece bastante. Essas atuações ruins fora de casa, ou mesmo em casa contra times mais fracos, viraram quase a regra e não a exceção. Lembram de eliminações passadas, né? Contra quem foi mesmo? León, América do México... Defensores. São fantasmas que voltam. E aí comparam muito com o Palmeiras, por exemplo. O Palmeiras que ganha mesmo sem jogar bem às vezes. Isso, aquela consistência, aquela capacidade de buscar o resultado na marra, mesmo numa noite não tão inspirada tecnicamente. E isso levanta a questão da mentalidade, né? Que muitas análises apontam. Falta essa pegada para o Flamengo quando o jogo não encaixa. Parece que sim. E o interessante é que as fontes sugerem se isso meio que independe do técnico. Acontecia com o Sampaoli, com o Vitor Pereira e agora com o Tite. Parece algo mais do time mesmo, uma certa fragilidade. E essa fragilidade complica tudo no Grupo C. O Flamengo agora é o terceiro, tem 5 pontos. LDU e Central Córdoba dispararam com 8. E o Táchira lá atrás, zerado. Aí é que a coisa fica interessante, ou preocupante, né? A matemática, as fontes até exploram a chance real de um tríplice empate. Com 11 pontos. Se todo mundo vencesse os jogos em casa contra os adversários diretos e contra o Táchira. Uma loucura. É uma conta que dá calafrios. E o pessimismo nas análises que a gente viu é bem claro, né? Muito. Usam termos fortes, risco de fiasco, mais um fracasso. O futebol jogado foi chamado de patético, deplorável. Pesado. Mesmo que classifique, pode ser aos trancos e barrancos. O próprio Felipe Luiz admitiu, né? Não estamos no caminho certo. A pressão é gigante e justificada pelo investimento, mas a entrega na Liberta continua devendo. Olha, a situação tá delicada. Aliás, pessoal, se vocês estão curtindo essa nossa análise aqui no Rubrocast, tentando entender esses altos e baixos do Mengão, não esquece. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos papos. É isso aí. Ajuda a gente a continuar trazendo esse conteúdo. E para piorar o clima,
Ainda tiveram aquelas notícias extra-campo, né? O carro do Rossi. Nossa, sim. Alvejado por tiros no Rio, que susto. Felizmente ninguém se machucou, mas imagina a tensão que isso gera. Com certeza. E ainda surgiu aquela investigação da STJD sobre o Bruno Henrique. Suspeita de manipulação. Coisa séria. São fatores externos, claro, mas que pesam no ambiente, né? Criam uma carga extra. Pelo menos a torcida parece querer jogar junto. Com ingressos mais baratos, a promessa é de apoio total nos próximos jogos em casa, que são cruciais. Bahia, LDU... Vão precisar muito desse apoio. Então, resumindo o que a gente viu nas fontes, foi um empate bem frustrante, especialmente depois de sair na frente. Problemas táticos e individuais que persistem, uma situação no grupo que ficou bem delicada, exigindo vitórias e talvez até calculadora na mão. Tudo isso com o peso do histórico recente na competição e essas preocupações fora de campo. O caminho do Flamengo na Libertadores está cheio de obstáculos. Exatamente. E isso nos deixa com aquela reflexão final que surgiu forte nas análises. Tem essa disparidade enorme, né? Entre o investimento pesado, a qualidade técnica inegável do elenco... E do outro lado, essa falta de consistência, essa falta de garra que aparece justo na Libertadores. Pois é. Então, fica a pergunta. Qual é a mudança fundamental que precisa acontecer, além de ganhar os próximos jogos, óbvio? Mas o que precisa mudar na essência para que o Flamengo transforme esse potencial todo em desempenho confiável na competição continental? Como quebrar esse ciclo de decepções, principalmente contra times que, no papel, são inferiores? Fica aí a questão para a gente pensar. E torcer, né? Um abraço para todo mundo que acompanhou o RubroCast. É isso. A gente fica por aqui. Até a próxima.